Bom, tem uma parcela da nossa comunidade que está esperando essa conversa aqui. Bastante gente da nossa comunidade. Eu, inclusive. Ela já esteve aqui, fez um grande sucesso, viramos amigos, por sinal, né? E ela é minha orientadora no mundo cannabis, né? Para eu entender, para eu poder mergulhar minimamente, poder dialogar sobre esse tema. Ela que é Luna Vargas. Luna Vargas é cientista social e educadora, formada em antropologia social e etnomusicologia. Uau! Pela Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais. Pesquisa dela é voltada para o tema da legalização, regulamentação da cannabis em diversos países. Ela tem trabalho de campo aqui no Brasil, claro, no Uruguai, no Canadá, nos Estados Unidos, em Malta, na Itália, na França, em Portugal, na Alemanha, na Espanha e na Tailândia. Ufa, tá? E ela discute muito a cultura do proibicionismo e, em 2020, fundou a Enflore, que é uma organização, uma consultoria para formar profissionais para a indústria e o universo econômico da cannabis. Então, é muito, muito bom. E, ela já tinha me avisado, vai sair uma cacetada da Anvisa. Ficamos esperando, era para ter saído ontem, 11 horas da noite, meia-noite não saiu, mas saiu agora cedo. Então, furo aqui, pessoal que adora um furo aqui no nosso Manhã Brasil, apresentando esta decisão, este documento da Anvisa em primeira mão. Chega mais. Ela vai falar do cânhamo? Sim, e muito, tá? Então, vai lá. Luna, camarada revolucionária, chega mais. Bem-vinda. Oi, Luna. Bom dia, Mauro. Bom dia a todo mundo do chat aí. Que bom estar aqui com vocês. Obrigada pelo espaço. Sempre muito importante poder falar aqui nesse canal maravilhoso e que eu acompanho de fora todo dia e agora estou aqui do lado de dentro. Ah, que bom, que alegria. E quero Puro também canábico. já para o chat aí, para a galera do Fundão e para a galera do Fumacê, como você diz, que se não fossem vocês enchendo o saco do Mauro, fazendo bullying aí com ele, eu não estaria aqui hoje, porque foi assim que a gente começou a conversar. Só conheci a Luna por conta do pessoal do Fundão aqui. Bem legal, bem legal. E seguinte, Luna, deixa só, antes de você falar dessa coisa da Anvisa, vamos esclarecer algo que para mim, ou que para as pessoas em geral ainda é um pouco confuso. Qual é a diferença entre o cânhamo e a cannabis? Como é que é esse universo aí de plantas e de suas definições? Ótimo, Mauro. Isso aí é uma definição que vocês vão sair daqui com entendendo mais sobre essa distinção do que a própria Anvisa até hoje. Então, eu vou resumir aqui rapidinho para vocês terem isso bem claro, porque essa distinção ela é importante, principalmente para as regulamentações, né, que tem pelo mundo afora, mas também que a gente está vendo acontecer aqui no Brasil. Então, primeiro, a ideia principal do que é cânhamo e cannabis é a mesma planta. O que aconteceu é que, com o tempo, a gente foi hibridizando, ou seja, manipulando ali as genéticas para o fim que a gente quer. Da mesma forma que a gente faz com um cachorro, por exemplo, a gente não vai modificando as genéticas para ter um cachorro mais caçador, o outro mais pequenininho, bonitinho para colocar na bolsa. Da mesma forma que a gente pode manipular a genética para cachorro, a gente também consegue fazer isso para as plantas, para o uso que a gente quer, para a finalidade que a gente quer. Então, o cânhamo, a finalidade do cânhamo é para componentes primários. Componentes primários é matéria da planta. Então, quando a gente usa a matéria, né, ou seja, toda a parte física ali da planta, para a produção de tecido, de papel, as sementes para o óleo. Então, tudo que a gente usa a matéria da planta, a gente chama isso de cânhamo. E a gente tem cannabis, que é uma florzinha aparecendo no Farol Brasil, uma florzinha dessa planta aqui. Essa flor aqui é legalizada de associação com prescrição médica, para quem não sabe que isso é possível no Brasil. Essa flor é o que a gente chama de cannabis. Por quê? Porque a gente está procurando aqui
os componentes químicos que tem aqui dentro, que a gente chama de componentes secundários da planta, para além da matéria, né? Então, essa é uma principal distinção, e aí que vem o imbróglio de tudo, porque a gente tem o proibicionismo e as leis de drogas que proíbem o THC, principalmente. Vários componentes, mas o THC, porque o THC chapa, esse é o único motivo, né? Então, o que eles fizeram nos Estados Unidos, por exemplo? Eles legalizaram o cânhamo, que consegue produzir uma florzinha dessa aqui, porém com baixo THC, que é esse limite que eles colocaram de 0,3. No meu Instagram, aqui também no canal do YouTube, tem um vídeo falando só sobre isso, quem foi o cientista que pesquisou isso. Então, isso é arbitrário, ele separou plantas, colocou de um lado as plantas que tinham 0,3, chamou de cânhamo, e depois do outro lado as que tinham mais de 0,3. E nessa mesma pesquisa ele fala, olha, não levem isso. O cânhamo tem 0,3 ou menos que 0,3 ou menos que 0. Ficou convencionado isso. Naturalmente ou isso já é engenharia genética? O cânhamo, assim, como ele sempre foi usado para a matéria da planta e não para a produção de flor, ele tem realmente uma quantidade de THC mais baixa, mas isso também é hibridizado para chegar nesse número aí. Então, assim, o que acontece, por exemplo, na Itália? Lá é 0,5. E no campo, na testagem em campo, 0,6. A lei italiana é diferente da União Europeia. Por quê? Porque chegar nesse número tão baixo, dependendo do sol, do vento, da chuva, do terreno, da linha do Equador que você estiver, para baixo, para cima, mais perto ou longe, isso muda. Então, lá na pesquisa, o cientista falou, não leva isso à risca. Pode ter alterações. O que as regulamentações fazem? Leva isso à risca ao ponto de, nos Estados Unidos, quando tem mais de 0,3 na plantação de cânhamo, eles botam fogo em tudo, porque não pode 0,4. Então, é uma ignorância, né? Ignorância total. Então, assim, só para terminar, esse imbróglio aí do 0,3 é um dos problemas, mas, ao mesmo tempo, é a saída que eles conseguiram para poder produzir os componentes secundários vindos do cânhamo. E o Brasil, junto com o STJ, criou uma aberração, nunca antes vista na história da humanidade, que é o tal do cânhamo farmacêutico. Então, é a produção do cânhamo, que não é feito para isso, para produzir diretamente para o uso de produtos da farmácia. E é isso que a gente está vendo nessas decisões que estão se arrastando aí desde novembro passado. Não existe cânhamo farmacêutico em lugar nenhum do planeta, só aqui no Brasil? Não existe. Existe talvez numa prática dos Estados Unidos, porque, como eu disse, a gente copia piorado, né? Assim, as coisas dos Estados Unidos. É igual o japonês faz tudo melhorado do Ocidente, a gente consegue copiar piorado. Porque o que aconteceu nos Estados Unidos? Em 2018, eles passaram a lei do cânhamo lá, a Farm Bill de 2018, e eles conseguiram, nacionalmente, é o que a gente está tentando fazer aqui, legalizar o cânhamo. E essa conversa, só um parênteses aqui, é uma conversa tão atrasada no mundo, mas tão atrasada. Assim, no Canadá, eles passaram a lei do cânhamo nos anos 80. Na França, o cânhamo, matéria da planta, nunca foi proibida. Então, assim, na França, a vida inteira, você anda nas estradas, indo para a Bretanha, eu morei lá há muitos anos, você passa, tem um monte de cânhamo, a gente tira foto, porque não tem o que fazer, não tem flor, não dá para fumar, não chapa. Então, você usa a matéria da planta. E na China, apesar de ter uma restrição, né, de política de drogas muito grande, e lá é o maior produtor do mundo de cânhamo. Então, assim, a gente está vivendo uma discussão aqui e tal, que é bem atrasada. Fechando esse parênteses, voltando aqui, então a gente tem... esqueci o que eu estava falando. E olha que eu ainda não fumei hoje. Alguém lembra aqui que meu parênteses foi muito grande? Não, vamos falar dessa decisão que acabou de sair da Anvisa, né? Depois dessa Olha introdução. Aí em cima, tá às 11h20 e poucos, eles soltaram. E aí só me mandaram hoje. Tá aqui, 23h26. Mas você só recebeu agora de manhã. O que é essa decisão? Qual a relevância dela para o país? Então, vou fazer um resumo aqui. Eu li às pressas aí, recebi agora tipo 8h30 da manhã,
9 horas quase, e vou fazer um resumo principal aqui da justificativa, porque o que eles fizeram foi empurrar mais um pouco essa decisão e essa regulação do cânhamo. E a justificativa principal, primeiro, foi o perigo de judicialização, e que eu acho que nesse ponto eles estão certos, porque assim, é tão mal feito a ideia de ser cânhamo farmacêutico para a produção do agronegócio somente e diretamente para a indústria farmacêutica. Inclusive, eu fui na Embrapa nas 2 semanas atrás, em Brasília, e eles estavam falando da possibilidade da própria indústria farmacêutica cultivar. Eu falei, gente, vai ser a primeira vez na história, é como se a indústria farmacêutica plantasse cenoura para a produção de beta-caroteno. Isso não existe, né? Então, assim, mas bom, é o assunto que estava lá no evento na Embrapa. Então, assim, corre risco sim de ter muita judicialização, porque é muito mal feito. Então, é fácil entrar na justiça contra, e também porque não tem THC, então tem toda essa questão de que os pacientes já têm decisão judicial que precisa de THC. Então, tem um monte de questão aí que daria margem para muita judicialização. Então, acho que nesse ponto eles têm razão. O processo regulatório mais amplo, então, o que eles querem a partir da lei das agências reguladoras é fazer uma análise de impacto regulatório, que significa entender melhor como vai ser esse processo e os impactos disso antes de soltarem, né? Sugeriram também 24 meses para uma regulamentação completa. Então, isso com consultoria pública e participação social, o que também dá tempo aí do nosso lobby, que é bem devagar, e da nossa comunicação, que é pior ainda, muito por falta dos espaços. Então, por isso que eu agradeço o espaço, da gente conseguir comunicar isso para a população, fazer um trabalho de base maior, popular. As pesquisas científicas também, que eles reconheceram que ficaram de fora, e eles estão querendo colocar e investir mais em pesquisa científica. E, resumindo, pediram a prorrogação de 180 dias. Então, assim, do jeito que estava traçado pelo STJ, inclusive em maio, que era a data que eles deveriam ter feito isso, aí eles empurraram agora para setembro e agora estão empurrando para março do ano que vem, eles colocaram, né, que uma das questões que eles levantaram era isso, né, assim, da gente poder ter mais tempo, da gente conseguir também ter uma conexão maior assim com a parte social, né? Então, é importante dizer que em nenhum momento falam de justiça social, zero. O que estava traçado era legalização, né, regulação do agro para a indústria farmacêutica. Então, a gente ganhou tempo, o que é bom no nosso caso, porque a gente já tem as associações funcionando, a gente já tem o que a gente conseguiu, né, durante esses mais de 10 anos, 15 anos aí, que cannabis já e é importante todo mundo saber disso aqui, cannabis, ela é legalizada medicinal no Brasil. A gente não tem ainda leis, mas a gente tem Anvisa, a gente tem um aparato há mais de 10 anos aqui no Brasil. Acho que é desde 2012, 13. Você me mandou, eu assisti ontem, uma reportagem do Globo Rural, 40 minutos, sobre essa coisa do cânhamo, e durante os 40 minutos da reportagem, é impressionante que tem um mantra na reportagem inteira, né? Não tem, como é que é? Não tem elementos, como é que ele chama? Enfim, não chapa. Ó, gente, não chapa, não chapa, não chapa, não chapa. O tempo inteiro é uma advertência de fundo, gente, tranquilos, tranquilas, não é maconha. Ó, é isso, não é maconha, não é maconha, não é maconha, é cânhamo. Então, essa é uma das coisas que chamou a atenção. A outra que eu fiquei, e eles vão fazer uma reportagem no Paraguai e utilizam a experiência paraguaia, que eu vou pedir para você contar para nós, na sequência, né? Então, primeiro vamos falar disso. Eu chego depois no outro ponto. E a reportagem é uma grande reportagem. Na verdade, não é alucinógeno. É isso, não tem elemento psicoativo, são exatamente... Deixa eu só fazer uma definição de ciência da cannabis aqui, para todo mundo também sair sabendo mais disso do que todos os jornalistas do Brasil e todos os políticos.
A gente chama todos os componentes, incluindo chá e café, tem componentes que ativam o nosso sistema. Então, eles são psicoativos. Psicoativos é qualquer coisa que modula, conecta nos nossos receptores e modula o que a gente sente. Então, se toma um café... Café é psicoativo, então. E você, né, sente alerta e está sem sono, ele está modulando alguma coisa dentro de você. Então, ele é psicoativo. O que a gente chama, né, do THC e de outras substâncias é psicotrópico. Então, cannabis com alto THC é psicotrópico, que a gente chama. Ou intoxicante também. Eu não gosto muito dessa palavra, que parece que você está intoxicado, mas a gente chama de psicotrópico. Agora, é importante dizer também que baixo THC, numa subdose, tem efeitos medicinais e você também não chapa. Então, fica aí essa... Então, mas aí você tem tem, até onde eu sei, dezenas de elementos numa dessa florzinha aí que você mostrou para nós. 500, Mais mais ou menos. dois que são as referências, que é o CBD e o THC, né? Eu, por exemplo, tomo ali umas gotinhas de CBD. Abandonei por indicação, por orientação da minha amiga Luna. Abandonei, vinha tomando por motivos específicos um ansiolítico, abandonei essa praga e agora tô só no CBD. Tá virando um negócio, assim, tá se espalhando muito pelo Brasil. Então, qual é a diferença, então, de você ter o CBD e o THC? Antes de responder isso, eu quero te agradecer, Mauro, por você compartilhar a sua experiência com o uso da cannabis, né, como medicina. A gente sempre faz ali uma pressão para a pessoa usar, para ela sentir essa diferença, e depois uma pressão dela para ela falar publicamente disso. Então, quando a gente tem privilégio, né, e pode falar sobre isso, você acabou de contar sobre você, é muito importante a gente fazer isso, porque para a gente conseguir tentar normalizar o uso e não ficar estigmatizado em algumas populações. Então, eu faço, o Mauro faz, a gente tem benefício, várias pessoas aqui no chat fazem, tem benefício, e cada vez que a gente fala disso, diminui um pouco o preconceito. Então, eu tomo meu óleozinho de CBD lá e não dá barato, tá, gente? Explica a diferença, então, CBD e THC. Então, a diferença é essa parte mesmo da lei de drogas. Então, a partir do momento que se criou, né, a lei de drogas, a proibição principalmente na ONU, né, desde o Nixon, considerou o THC uma substância controlada, banida primeiro e agora controlada. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, o 0,3% de THC é vendido em qualquer lugar, qualquer supermercado, qualquer posto de gasolina, você compra produtos de CBD. E a parte do THC é regulamentada, então tem mais segurança, tem lugares de venda, que são os dispensários, é mais controlado. Então, é basicamente essa a diferença. Perfeito. Se eu tomar... Porque fumar um cigarro de maconha é histórico, todo mundo conhece, vai dar barato, ou em geral vai dar barato. Se eu tomar um óleo com THC, o meu caso é só o CBD. Se eu tomar um óleo com THC, vai dar barato também? Um óleo com THC vai dar barato, e vai dar mais barato do que fumando. Isso aqui também isso aqui também é uma dica de utilidade pública, porque se eu soubesse disso antes de experimentar um comestível, que a gente chama, né, que é a ingestão do THC, eu teria me livrado de algumas bad trips. O que acontece? Quando você fuma uma flor dessa aqui, o THC ele vai do pulmão para o sangue. Ele não passa pelo fígado. E quando você ingere, como a cannabis ela é lipossolúvel, o THC, esses componentes, ele é processado no fígado. E no fígado ele é transformado numa molécula menor, que a gente chama de 11-hidroxi-THC. E aí ele passa, ele é menorzinho, por isso que ele passa a barreira de sangue que a gente tem aqui, protegendo o cérebro, e conecta muito mais. Então, a gente fica muito mais chapado por muito mais tempo. Demora mais para bater. Por exemplo, tomando óleo. Tá. Mas aí, a mesma coisa acontece, por exemplo, eu morava em São Paulo, num lugar, não vou dizer o lugar,
e que eu passava pela rua e vinha, tinha sempre jovens, né, encostado assim na parede, naquela coisa meio à noite sempre, né, brisadeiro, brisadeiro. Eu demorei para entender que brisadeiro é o velho brigadeiro feito com maconha, com THC, portanto. Dá barato também? Nunca comi. Dá muito, e assim, eu faço um processo de educação quando eu encontro essas pessoas vendendo brisadeiro na praia. E assim, gente, quem chega o verão, estoura, né? Na rua, na praia, no parque, todo mundo, no carnaval, todo mundo vendendo brisadeiro. E o que acontece? As pessoas não sabem dessa informação que eu passei, que quando você ingere, você sente muito mais, chapa muito mais por muito mais tempo, do que quando você inala. Então, as pessoas que produzem esse brisadeiro sem conhecimento, eles podem fazer muito forte. E às vezes a sua tolerância é muito baixa. Você não tem experiência. Tipo, você encontra compra um brisadeiro e come, é a sua primeira vez, você não sabe a sua tolerância. Simplesmente você pode ter uma bad trip horrível. Então, quando eu encontro essa galera, eu falo, a pessoa, você quer um brisadeiro? Eu falo, quantos miligramas tem em cada um? Aí a pessoa, miligrama? O quê? Aí eu pego uma calculadora, pego meu telefone com a calculadora assim e começo a fazer quanto você colocou na receita, quanto você produziu, não, porque eu quero dar a quantidade de miligramas que tem e que ele está vendendo. Então, assim, às vezes tem 40 miligramas. Eu falo, olha, isso aqui para mim é bad trip. Quando você for indicar, você fala para a pessoa comer 1/4 primeiro do brownie, em vez de comer o brownie inteiro. E demora muito para bater. Então, às vezes você come e fala, não estou sentindo nada, e come outro. E aí, quando bater daqui 1 hora, quando você fizer a digestão, aí você vai ver o problema. Legal. Bom, a Arati diz assim, ou Arati, ou a Arati, caramba, o Mauro realmente não sabe. Não sei nada, por falar a verdade, eu não sei nada sobre tudo, né? Então, eu tô aqui, jornalista é assim mesmo, tô aqui para aprender. Olha, eu vou falar uma coisa, é por isso que a gente tem amigo, viu? Porque a gente não precisa saber tudo, a gente tem amigos que sabem de umas coisas que a gente não sabe e a gente se completa aí nas informações. O Mindcast dizendo que o Mauro é muito careta. Não acho que eu seja careta, não. Sou de boa, né, Luna? Sou de boa. Sou ignorante, mas não sou careta, não. Mas não gosto de falar palavrão, né? Enfim, cada um é cada um. Cada um é cada um. A Kátia Lelima dizendo, nunca experimentei o brigadeiro, tô curiosa. E olha aqui que interessante, que aí tem um outro tema para a gente falar. Eu acho que é bem legal. Vou só falar aqui rapidinho, respondendo para a Kátia aqui, que aqui no meu canal do YouTube, o vídeo mais visto do meu canal é eu ensinando a fazer essa infusão. Então, a partir do momento que você tem uma infusão num óleo, você pode colocar no brisadeiro, você pode usar o tópico, você pode usar de lubrificante, você pode usar de várias formas. Então, tá aí no canal quem quiser fazer. O brisadeiro não é feito com a florzinha. É feito com óleo. Ele é feito, mas o que é a base? A base é você infusionar uma flor assim num óleo. E aí, a partir desse óleo, você pode fazer centenas de produtos. Eu vou até mostrar aqui, dá para fazer uma caneta como essa aqui. Caneta que é para escrever? Não, essa aqui é para fumar mesmo. É uma canetinha que tem um óleo aqui dentro para você fumar. Agora, esqueci de mostrar aqui quando a gente estava falando do cânhamo. Isso aqui é um produto de cânhamo do Canadá, é uma proteína, tipo whey protein, sabe? Para ficar forte. A gente tenta, né? Então, é uma proteína muito boa que vende em qualquer supermercado no Canadá. Nos Estados Unidos também. Então, assim, isso aqui é matéria da planta, isso aqui é a proteína da matéria. Em vez de tomar whey, você toma essa aí. Isso aqui a gente poderia estar vendendo no Brasil, assim, esse é um dos motivos também que é bom ter adiado, porque dá tempo desse lobby que chegou, né, no Globo Rural aí, de falar, olha, não tem problema, dá para fazer proteína, dá para fazer óleo, que não tem nenhum problema. Aqui uma questão, a Mara diz, usei um óleo de CBD com THC para uma sequela de cirurgia na coluna, mas passei a não dormir e suspendi. Infelizmente, não tive boa orientação. Acho que ela traz o tema da orientação, né, Luna? Mara, você, infelizmente, eu sinto muito, mas assim, o cenário que a gente tem hoje no Brasil é exatamente esse. Assim, são menos de 2% dos médicos do Brasil que prescrevem, e desses 2%, eu chutaria aí que 0,2% sabem o que estão fazendo.
Então, assim, essa parte de ter acesso já é difícil, porque você tem que passar no médico, achar um produto, ou uma associação, ou importado dos Estados Unidos, normalmente. Então, quando você tem o acesso, você não tem o acompanhamento. E esse é um grande problema, assim. Vou só te explicar uma coisa, assim, do THC que nunca é levado em conta. Doses baixas, muito baixas, eles podem deixar você mais alerta. E doses mais altas, mais sedativo. Então, se você talvez tivesse aumentado as doses, você poderia ter dormido melhor e sentido menos dor. E também tem que saber a quantidade de THC que tinha nesse óleo, porque se tiver 0,3, gente, 0,3 não é nada, assim. Para eu começar a ficar chapada, e olha que eu tenho uma tolerância super baixa, tipo 3 miligramas. Então, 0,3 é nada, nada. E a maioria das pessoas é 0,5, 10 miligramas, 5 miligramas, 10 miligramas. Então, é muito pouco. Então, às vezes, isso também não tem relevância. Uhum. A série Astral dizendo: faça o curso da Luna Vargas da Inflore, Educação Canábica de Ponta a Ponta. Eu já estou inscrito aí, espero fazer esse curso logo, logo. Deixa eu só falar uma coisa que eu acho que é importante, assim, desse trabalho de educação. Eu acho que é fundamental, ainda mais quando a gente ganha tempo, de quem gosta dessa planta, quem não gosta do seu trabalho, poder investir, porque é um campo gigante aqui de lobby, de trabalho, associação, um monte de coisa, e a gente precisa de pessoas que queiram ver uma legalização diferente dentro desse cenário, e eu conto aí com o trabalho de vocês. Sobre esse curso do Inflore, a Natália Mesquita dizendo: melhor formação da minha vida. Você conhece ela? Nath é minha aluna querida, musona lá de Recife, e a gente trabalha Legal. juntas também. Legal. Olha aqui, o Cláudio dizendo: Luna é minha nerd favorita. Não, a Luna é super. Gente, pode parecer assim que ela é assim, vibes, mas ela é super nerd, super estudiosa o tempo inteiro, super organizada e focada. Fico chocado, realmente a Luna é um trator, assim, bem legal, um bom trator. Um trator de vibes. Gabriel Corrêa: Luna, poderia explicar novamente a diferença entre psicoativo e psicotrópico, por favor? Posso sim. Gabriel, psicoativo é qualquer substância que a gente ingere que conecta os nossos receptores e que modula de alguma forma o que a gente sente. Então, quando você come açúcar, já deu açúcar para a criança não dorme, fica ligadaça. Assim. Então, é um psicoativo, mas não é psicotrópico. Então, assim, você não sente alterações de percepção mais agudas, assim. Café é a mesma coisa. Eu nunca tomei café. E aí eu comecei a tomar café, assim, um pouquinho há um ano, por aí. E aí, o que acontece? Eu tomo café, para mim, bate mais do que THC. Assim, porque eu não tenho intolerância para o café. Então, e também não tenho noção de dose, que eu acho que isso é bem interessante. Eu fiquei bem revoltada quando eu comecei a tomar café, que eu falei, gente, ninguém fala na embalagem quantos miligramas de cafeína tem. E eu acho que deveria ter, porque eu que não conheço café, não ficava sem saber a dose, a potência disso. Então, isso também é psicoativo. E a gente tem outras substâncias, THC em alta dosagem, tal, que pode ser, que a gente chama de psicotrópico ou intoxicante, que é isso que vai fazer, ou também outros psicotrópicos, cogumelo mágico é psicotrópico, LSD é psicotrópico. Então, a gente tem essa outra categoria de substâncias, porque tem uma alteração visual, de percepção, de... Né, o que a gente chama... Álcool, ele é intoxicante, né? Mas a gente não chama ele de psicotrópico, assim. E não é considerado uma substância psicotrópica. Aliás, assim, isso também tem umas nuances, porque eu já tive porre de álcool que a gente vê girar, né? Vê um monte de coisa assim. Então, V2, V duplo, né? V triplo. Então, isso aí de alguma forma mas não é considerado classicamente. Arati disse: era brincadeira sobre você não saber, Mauro. Desculpa, eu te adoro. Não, não precisa se desculpar, não, tudo de boa. Não sei mesmo. Estou aprendendo. A Luna é minha Aguarde, professora. Mauro. Se é a segunda vez que eu estou aqui e ele já está no CBD, me aguarde a próxima vez. Vamos ver. Luna, diz uma coisa. A reportagem do Globo Rural. Paraguai. O que está rolando no Paraguai? Por que o Paraguai foi escolhido como uma referência para essa reportagem lá no Globo Rural?
Pela regulamentação do Paraguai, né? O Paraguai ele já tem muitos anos. Bom, primeiro, classicamente do mercado ilícito, é o maior produtor de prensado e toda a distribuição do Mercado Brasil ilícito. ilícito. Toda a Tá. distribuição de prensado, né, que chega na mão de todo mundo do Brasil, vem menos da galera do Nordeste, né, que tem o solto deles lá. Não é todo mundo que tem o polígono da maconha, como aí a região de Pernambuco. Então, mas da parte baixa aqui do Brasil até o sul é o Paraguai, é o prensado paraguaio que reina, né? Então, eles já Prensado é têm essa. maconha, né? Para quem não sabe a linguagem. É a Isso, é maconha. uma forma, né, basicamente é o produto exportação de provavelmente maior mercado aí do Paraguai é esse produto exportação. Então, que é uma forma muito ruim de armazenar, né, pelas condições de ilegalidade e tudo mais. Então, chega no Brasil um produto de baixa qualidade, né? Mas é o que a grande maioria do brasileiro tem acesso, assim. Muitas pessoas, não sei aqui no chat, nunca experimentou uma flor assim. Não é um acesso fácil ter uma flor assim. Hoje em dia é mais fácil, como eu falei, tem várias associações de pacientes produzindo. Então, se você também faz uso, é melhor você aumentar a qualidade do seu produto, diminuir a quantidade, e a gente já pode fazer hoje isso legalmente como paciente aqui no Brasil. Então, então o Paraguai já tem essa produção clássica, né? E eles tiveram um lobby, uma regulamentação com o governo de uma nova commodity para sair na frente aqui na América Latina na produção de cânhamo. Então, por quê? Porque normalmente é mais fácil passar o cânhamo do que produtos com alto THC. Então, eles fazem isso, né? Eles começaram pelo cânhamo, fizeram um trabalho, assim, que eu conheço pessoas que trabalharam lá e falou que essa questão indígena, quem não assistiu a reportagem no meu canal aqui do YouTube também tem um vídeo grande, eu explicando isso que eu passei para o Mauro, porque dá Você para... fez um react, né, dessa reportagem. Fiz um react aí dessa reportagem, justamente para poder explicar ali as entrelinhas que normalmente não são explicadas, né? Então, eles falaram também dos indígenas paraguaios que estão produzindo, e isso é uma ideia maravilhosa, né? Mas que aparentemente o programa não é tão bom assim lá pelas informações que eu tenho, mas serve de exemplo para a gente pensar pelo menos em criar alguma coisa assim, né? O que é legalizado no Paraguai é o cânhamo, a maconha não. Então, é legalizado o cânhamo e é legalizada a maconha, mas aí para fins diferentes. O cânhamo que mostra na reportagem, tanto os produtos que vendem na lojinha lá, que eles mostraram, são produtos com menos de 0,3. Então, aquilo lá é vendido amplamente nas lojas, com licença, né? Você tem que ter uma licença para ter uma loja e tal. Então, já tem a regulamentação disso. E tem os produtos que são médicos e mais digamos assim, fiscalizados, restritos, que são com THC. Tá. Qual é a diferença de regulamentação entre Paraguai e Uruguai, você sabe? O Uruguai ele foi pioneiro em 2013, e a grande questão do Uruguai, e eu acho que aí vai uma diferença, que foi boa sua pergunta, para explicar o que é querer legalizar e legalizar da forma que o Uruguai fez, que o Mujica passou, mas a ideia dele era assim: vamos legalizar, mas a gente não vai criar um mercado, a gente não vai criar a cadeia produtiva aqui dentro, e é o que a gente tem até hoje no Uruguai. Não tem, por exemplo, lojas. Então, se você é turista, chega lá, eu já fui falar na Expo Cannabis Uruguai, você chega lá e não tem onde comprar. Então, assim, ou você faz parte de um clube social, mas assim, se você está passando de turista, você não tem como entrar num clube, achar um clube e tal. Então, ficou bem restrito o mercado, e eles fizeram igual o Paraguai está fazendo, que é exportar esse cânhamo menos de 0,3 para a Europa, principalmente. Exportaram muito para a Alemanha e tal, porque foram pioneiros, né, antes do Paraguai ainda. Mas a ideia, né, de ter a cannabis como uma commodity adequada também às regulamentações dos Estados Unidos e da Europa é fazer essa produção, né? E é a tendência do Brasil também. Deixa eu ler mais coisas aqui. Nossa, tem assuntos que você fala aqui que pega fogo o chat. O Eurandi Corvelo Antunes de Oliveira diz assim: na série The Big Bang Theory tem um episódio onde eles encontram idosas hippies que servem biscoitos de Inhacomã sem avisar. Fica todo...
É legal, assim, né? Você fez essa referência. Cada vez mais, quando a gente vê filme, vocês podem começar a reparar isso. Agora eles estão incluindo drogas, assim. Falando de maconha, falando de cogumelo, de uma forma mais assim, eu uso para câncer, sabe? Um paciente com câncer num filme qualquer. Numa série, tomou um cogumelo e tal. Então, a parte, né, dessa produção audiovisual está começando a normalizar um pouco mais a cannabis como medicina, os psicodélicos e tal. Marlene Mariana pergunta: como se inscrever para o seu curso, Luna? Entra lá no meu Instagram, tem as informações, qualquer coisa me chama Aqui no embaixo, inbox. né? Ó, @Luna Vargas, tá? É esse o Instagram, né? Isso. Tá aqui embaixo do nome dela, ó, @Luna Vargas, bem fácil. Lá tem todas as informações para se inscrever? Tem. Tá. E hoje o curso de Implore e aí aquelas coisas, né? Assim, eu sou uma professora meio anarquista, assim. Eu penso, mas cadê o nosso o diploma? Mas que não sei o que de diploma? E eu fico assim, galera, vamos trabalhar, vamos fazer a revolução e não pense em diploma, não. É porque essa é uma cultura brasileira, assim, né? Aí hoje em dia o curso da Implore é uma pós-graduação com diploma do MEC, é o primeiro curso de ciência e mercado né, dentro e que sai com a assinatura do MEC. Nossa. Então, assim, de alguma forma também, já sendo na mesma linha, eu acho que é incrível a gente estar hoje em dia tendo a possibilidade de ter um curso de maconha que sai com o diploma do MEC. Quanto tempo dura o curso? Depende, você faz no seu ritmo, né? A maioria tem aulas ao vivo e as aulas são gravadas, mas você pode, depende do seu ritmo. Tem alunos que terminam, sei lá, em 10 dias, tem alunos que ficam 1 ano e não terminam. Então. O João Rocha pergunta aqui, eu não sei sobre o que ele está falando, mas imagino que você saiba. A Luna falou sobre o efeito entourage, efeito turma, é isso? Não, entourage effect, é isso mesmo. Eu gosto de chamar desse efeito. No Brasil foi traduzido como efeito comitiva. Tá. E aí o que é a ideia, né? É uma teoria, a gente não tem comprovação ainda, falta mais pesquisas para isso, mas a teoria do efeito entourage é que os componentes da cannabis eles trabalham melhor juntos. Então, ao invés de você isolar o CBD, isolar o THC, como faz a indústria farmacêutica, com os componentes, né, que elas produzem, e é o que a gente tem em muitos produtos da farmácia hoje, é o CBD isolado dos outros 500 componentes. E aí, como é um fitoterápico, essa sinergia entre os componentes é o que amplifica o efeito, é o que melhora o efeito, e é isso que a gente tem visto nas pesquisas e na experiência, principalmente, dos pacientes. Bom, Luna, preparando, porque eu falei do Paraguai e falei de outros temas que me deixou espantado lá na reportagem do Globo Rural, mas antes de falar dela, e acho que tem a ver com a pergunta que farei, é assim, porque você fala, lojinha, né, clínica, óleo, tal, mas essa coisa do cânhamo é um negócio absurdamente grande. Qual é o universo de utilizações, ou por que se planta tanto cânhamo e que universo de utilizações tem para o cânhamo? Olha, eu mostrei aqui né, na alimentação. Então, assim, igual esse produto aqui, quando você vai no supermercado canadense, você tem, sei lá, pelo menos uns 50 produtos diferentes com cânhamo, e que você usa o óleo da semente, você usa a própria semente, tem uma infinidade de produtos. Aí a parte tem bioplástico. Hoje no Brasil a gente já tem tecido, já tem bioplástico, que é um plástico que ele degrada mais rápido, então seria bem interessante. E a gente está falando de coisas, né, assim, que já eram utilizados e normalizados na década de 40. Sabe? A Ford fez um carro de cânhamo na década de 40. Então, assim, antes da proibição era normal, né, era normalizada essa planta de uma forma, vendia na farmácia, inclusive. Então, essa era de proibição foi o que bloqueou, e parece que é tudo novo, mas não é tão novo assim. E a gente, do cânhamo... Eles usavam nas caravelas, não era? Nas caravelas. Então, assim, os tecidos antigamente eram feitos de cânhamo porque ele tem mais resistência e ele também mofava menos, porque ele tem alguns componentes ali que impede.
Então, a gente com o cânhamo, pelo menos uns 2.000 produtos podem ser feitos, subprodutos do cânhamo. A Glau Ribeiro Tarô dizendo, em 2013 fiz uma coleção com tecido com cânhamo. Ganhei muita grana, vendia sozinho. Aí, Glau, você já está aí na indústria da cannabis, na parte de o que a gente chama de estilo de vida, né? Então, assim, você não está necessariamente tocando a planta, você está usando um tecido e que é legalmente. Ó, eu vou falar uma coisa para vocês, gente. A Renner, vai na Renner, procura tecido de cânhamo na Renner. Tem na camiseta escrito hemp. Então, assim, uma porcentagem, eles misturam normalmente, né, o algodão com 20%, 15%, 40% de cânhamo. Então, isso é uma realidade já hoje. Tá. Mas E parabéns, aí, quem é pioneiro nesse mercado faz isso, né? Ganha dinheiro porque vende sozinha. E aí tem 500.000 oportunidades diferentes aí. essa questão que a professora Carla Souza traz, de certa maneira já apareceu aqui, mas acho que agora de maneira bem focada, que é assim, é o universo do desconhecimento que não é só do Maurão aqui, né? Não é só dos leigos. Na medicina também é muito desconhecido. Olha aqui, Luna, eu comecei a usar óleo de CBD e gummies de THC, mas o médico não orientou corretamente. Fui aumentando a dose de THC e tive um mal-estar terrível. Agora uso 1/8, que eu não sei o que quer dizer. Um perigo esses médicos. Pois é, Carla, eu também, de novo, eu sinto muito, e só para falar que eu sinto tanto que eu faço um trabalho justamente para evitar isso. Eu treino as pessoas que acompanham os pacientes, que a gente chama de terapeutas canábicos. Então, assim, e aí a gente pode falar de modelo, né? O modelo médico, a alopata tradicional, é esse médico que você vai uma vez e você tem uma consulta, ele passa uma prescrição, você volta em 30 dias. Normalmente é assim. Esse é o business médico, né? Aí o que acontece com cannabis? Cannabis não funciona assim. Como você mesmo conseguiu fazer sozinha, você chegou que 1/8 do que ele tinha mandado você tomar inteiro e que te deixou chapada, sentindo mal e tal. E aí também quando você fala de THC, desses gummies que vem de fora, também não sei se é delta 9 THC ou delta 8 THC, que isso tem uma diferença também no próprio sentimento aí, no que você sente. Então você chegou numa dose sozinha. Então, isso é o que a gente não quer que aconteça. Por quê? Porque a gente não quer esse tipo de relato e por isso que a gente precisa de uma pessoa acompanhando. Então, o sistema que eu estou desenvolvendo com os meus alunos que fazem isso é conectar com o médico, ele prescreve e essa pessoa que tem experiência com os produtos vai ficar lá, ó, Carla, como é que você está sentindo? Não, vamos começar com o 8º para você ver como é que você sente? Ah, aumentei para 1/4. Nossa, senti mal, tá, então vamos voltar. Ou então, assim, não estou sentindo nada. Tem pessoas que vão tomar 1, não vai sentir nada. Ah, não, vamos tomar 1,8. Mais 1/4, mais 1/8. E por aí vai, porque a gente tem que ajustar a dose. Uhum. Olha aqui, interessante. Bom, primeiro um depoimento pessoal a partir disso que falou a professora Carla. Como é que a coisa funciona? Ou aqui já falamos sobre isso. Você não vai na farmácia e compra o óleo de CBD. Não vai. Você precisa de uma prescrição médica. E a prescrição médica não é tão fácil assim, porque não é todo médico que faz a prescrição, né? Como a gente está vendo aqui, os médicos desconhecem, né? Então também tem dificuldade. Então, no meu caso, eu consegui uma médica que me deu a receita orientada pela aluna, né, Luna? Porque Não é todo mundo que tem esse privilégio. não é todo mundo que tem, não, é só eu com a minha amiga aqui. Então, você tem um grande desconhecimento na medicina e você tem esse sistema aqui no Brasil. Que você tem que comprar numa associação, não é isso, Luna? E Ou esta na associação. farmácia. Ou na farmácia, mas aí você precisa da receita. Precisa da receita. Então, só que aí o médico precisa entender do assunto. Então, veja como a coisa vai ficando ainda muito complexa, uma coisa muito de nicho ainda aqui no Brasil, né? Muito de nicho. Então, por exemplo, se você vai numa associação, inclusive, em geral, as associações estão formando redes de médicos que eles indicam para te consultar, médicos em tese com um mínimo de conhecimento, né, Luna? E é igual eu falei, assim, às vezes o médico tem até boa vontade e tudo, mas ele não tem experiência.
porque como não é totalmente legalizado, como não tem um volume grande de pacientes, ele não consegue adquirir uma experiência de diversidade de produtos também. Então, isso é uma coisa que a gente sofre, e é esse trabalho aí também que eu tento remediar, e infelizmente a gente tá nesse momento. Espero um dia que a gente possa rir disso, né? Falar hoje em dia todo mundo prescreve, mas a tendência é acabar a prescrição, né? Esses produtos que o Mauro falou, o que ele utiliza, todos que estão na farmácia, que tem menos de 0,3, isso no Paraguai é vendido na lojinha, nos Estados Unidos, em qualquer site, de qualquer jeito, no posto de gasolina, e a gente precisa de prescrição aqui. Então, esse é um outro disparate que a gente vive. Tá. Luna, então, isso eu não sabia. Se eu chegar numa farmácia dessas de rede qualquer, com a minha receita, eu compro óleo de CBD lá? Com essa receita, depende da forma que foi feita a receita, mas teoricamente sim. E aí eu quero que todo mundo faça essa experiência, porque assim, a gente não sabe que existe cannabis. Tem mais de 30 produtos aprovados pela Anvisa que já são vendidos dentro das farmácias. Então, a próxima vez que você for numa farmácia, lembra disso. Pergunta lá para o farmacêutico, o atendente, fala: você tem algum produto de cannabis, de canabidiol aqui? Aí eles vão mostrar os produtos, às vezes tem que encomendar, mas eles normalmente têm pelo menos uns 3 ali para mostrar. E quem fizer isso, tira uma foto e me manda. Perfeito. Ó, deixa eu botar um recado aqui para Berenice, só para te dizer, Ondina, já mandei para Berenice, tá? Que chegou, eu não vi, só vi depois que ela tinha saído. Berenice, querida, estou feliz da vida de te escutar, que bom que concordamos muito e estamos nessa cidade muito definida pelo sionismo. Um beijo, já mandei para Berenice, tá? Ondina, vamos lá, que eu tenho mais questões. Eu ainda não cheguei naquela pergunta que eu falei que tenho da Globo Rural ainda, porque a turma aqui tá animada. Tá animada. Olha aqui. Aqui, Raosis. Recebo nas redes publicidades de médicos olha aqui, pronto, o nosso assunto, que receitam esse medicamento. Poderia orientar onde pesquisar e se certificar de profissionais confiáveis? Eu estou já rindo aqui porque eu tenho uma tática infalível para descobrir se o médico é bom de cannabis ou não. Mas vocês vão rir, mas eu vou contar. Primeiro, assim, porque normalmente o que acontece? A maioria dos médicos, eles, como tem falta de conhecimento e falta de experiência, eles têm medo. E o medo faz com que eles passem só produtos de ingestão, gotinhas de CBD, e não tem essa orientação. Então, normalmente, para você, em 2 frases, eliminar os médicos e até achar um bom dentro desse conceito que eu vou falar, a primeira coisa que você vai perguntar para ele é: você prescreve THC? Se ele não prescrever THC, quer dizer que ele não entende do valor medicinal, da potência que é o THC nos tratamentos. Então, a gente fala: não, é só CBD. Aí você fala: não, deixa eu tentar outro médico. Porque, como eu falei, se ele prescreve THC, ele já teve um entendimento muito melhor da ciência da cannabis. Quem nega hoje que o THC não tem efeito medicinal, está negando a ciência da cannabis. Essa é a primeira parte. A segunda parte é se ele prescreve supositório. Por que eu estou falando isso? Porque é uma forma de consumo, dentre as várias que a gente tem. Então, a gente tem inalação, que é bem conhecida, a gente tem ingestão, que é bem conhecida, mas a gente tem uso tópico, que é muito eficiente e que muitas pessoas nem pensam que pode fazer isso. E se você tem um óleo, você já pode utilizar ele tópico. E você pode fazer também o uso de supositório. Eu sou uma militante, porque eu entrei eu sou militante do supositório, fica bom, né? Porque eu entrei no mundo da cannabis, porque eu tinha uma dor, principalmente na época menstrual, porque cólica menstrual mesmo, porque eu tinha um DIU de cobre, e isso me fazia ter 2 dias deitada na cama, era uma tortura. Mas mesmo assim eu achei melhor do que ter filho, e aí continuei com esse DIU de cobre. Então eu usei isso muito tempo e descobri a cannabis como óvulo vaginal ou supositório vaginal, que me ajudou muito. E também o supositório
no reto, que ajuda muito no minha dor do ciático. Então, quando eu entendi que isso era melhor que ingestão e a minha dor parava em 3 minutos, eu comecei a virar uma militante, porque são 2 tabus, que é falar de sexo e falar de THC. E aí eu me disponho a fazer sobre isso, a falar sobre isso. Eu até fiz um kit supositório para incentivar as pessoas a usarem supositório. Essa aqui é a minha militância. Mas, e Legal. quando você pergunta para um médico, você fala para ele, você prescreve supositório? E aí ele vai falar, não, nunca ouvi falar, ou então, assim, de jeito nenhum, isso não é método de consumo. Ele está comprovando que ele não entende de todos os métodos de consumo, ou ele tem algum preconceito com esse método de consumo. Então, essa é a minha forma de, em 2 frases, em 2 perguntas, conseguir saber se o médico é bom, né? Então, testa aí e depois me conta. O Matheus diz, temos mais de 100 associações de cannabis no Brasil legalizadas. Lá podem encontrar médicos prescritores, falamos disso aqui. Além disso, procure o pessoal da Marcha da Maconha do seu município. Legal. Exatamente. E se o seu município não tem, procure outras marchas e faça a Marcha da Maconha no seu município. O movimento social da cannabis, encabeçado pela Marcha da Maconha, mas existem outros, é fundamental para a legalização que a gente quer. O canal do Rouco dizendo, as cordas ainda hoje são feitas de cânhamo, né? Desde as caravelas. Tá? A Natália diz aqui, tudo que é feito de plástico e derivado do petróleo pode ser feito de maconha, no caso aqui de cânhamo, né? Exatamente, tudo. Tá? Tudo. O Joel Rocha dizendo que o Delta 8, você falou do Delta 8 e Delta 9, eu boiei, ele dizendo, Delta 8 eu acho péssimo. O que é Delta 8 e Delta 9? Olha, obrigada por ter perguntado, porque eu não ia entrar nisso não, que é muito ciência da cannabis, mas eu adoro falar disso, porque é importante as pessoas entenderem, e esse é o efeito colateral do proibicionismo, é a gente consumir coisas sem saber o que tem dentro, sem saber como funciona. E isso esbarra também numa questão política dos Estados Unidos. O que acontece? Eu falei para vocês aqui hoje que em 2018 legalizou o cânhamo nacionalmente nos Estados Unidos. Só que legalizou a produção de CBD com menos de 0,3% de THC. Só que o que os legisladores não sabem é que se você pegar o CBD, colocar alguns químicos naquele laboratório, naquele recipiente que gira e aquece, ele transforma em delta 10, delta 9, delta 8. Eles eliminam o delta 10 e o delta 9 que é proibido, e você tem o delta 8 THC. Esse delta 8 ficou na zona cinza. Não está escrito na lei de drogas que é proibido, porque não é delta 9, mas, ao mesmo tempo, ele chapa. Então, foi uma forma que eles chamam de legal high, que é a forma de você chapar legalmente. E o problema da proibição é exatamente esse. Igual o delta 8, tem o HHC, tem muitos outros derivados do CBD, que pode acontecer isso no Brasil, com a legalização do CBD, é imitar os Estados Unidos, e aí as pessoas querem ficar chapadas legalmente, porque ninguém quer ir para a cadeia, então elas vão pegar esse CBD, fazer esse processo químico e usar esse delta 8. E eu também tenho experiências não muito boas com delta 8, porque conecta nos receptores de forma diferente. Além disso, naturalmente na planta, digamos assim, se THC a gente tem por volta de 0,5%, 1% quando é muito baixo, delta 8 é 0,0 alguma coisa. Então, na natureza, ele não tem uma relevância muito grande. E, às vezes, tem um motivo para isso, né? Mas o que o proibicionismo faz? Faz a gente pegar, transformar nisso numa coisa super potente, porque o Delta 9 não é legalizado. Loucura, né? Você vê o proibicionismo que faz fazer malabarismo de tudo quanto é jeito. Leonardo Silveira, última vez que fui no psiquiatra, ele me deu a opção, né, de uso do CBD, mas disse que ele quase não fazia efeito e era bem caro, que o melhor era o medicamento antidepressivo mesmo. Pois é, Leonardo. Agora a questão é o seguinte: quem é que será que dá dinheiro, né, para o médico, que convida eles para os congressos e que tem ali uma amostra, né? Mas assim, tem várias. Pode ser isso, mas também pode ser exatamente o que ele falou aí, falta de conhecimento. Ele acha que não faz efeito. Por quê? Porque provavelmente ele passou 2 gotas
a pessoa não teve efeito, ele não conhece o produto, não conhece a medicina endocannabinoide, e aí ele fica inseguro para prescrever se ele tiver, né? E tem outros que só descredibilizam mesmo, assim, é fitoterápico, isso não funciona nada e tal. Agora, o que acontece que a gente vê como efeito colateral do uso de cannabis, normalmente é você deixar de usar pelo menos uns 10 tipos de remédio. Assim, o relato frequente que a gente tem é assim, nossa, eu usei cannabis para dor na coluna, e aí parei o Rivotril, parei aquilo, e quando vê a pessoa diminuiu, que era polifármaco, né, que usava vários tipos de remédio, às vezes ficam usando 1 ou 2 depois da cannabis. E também isso não dá lucro para a indústria farmacêutica, né, vamos combinar. Professora Luna, Ministério Imaginário pergunta. Eu vou fazer a pergunta e saio da tela um minutinho e já volto. Luna, há pessoas com particularidades neurológicas para as quais o consumo de THC em qualquer quantidade não seja recomendado? Olha, Ministério Imaginário, o que eu vou te responder? Essa pergunta ela é complexa. Eu já fiz uma aula de mais de 2 horas sobre isso, porque tem algumas alegações que o THC para as pessoas, lógico que se as pessoas têm particularidades neurológicas, isso é delicado não só para cannabis, é para café, é para qualquer farmacêutico, que ela tem que ver se funciona para ela, como ela sente, como ela reage. Então, dependendo da particularidade neurológica, realmente não é indicado, e eu não sou do grupo que acha que todo mundo tem que usar THC e que THC em qualquer quantidade é bom. Eu não acho isso, mas eu acho que é uma ferramenta muito importante, inclusive para particularidades neurológicas. Então, principalmente para os neurodivergentes de vários espectros aí, o uso de THC funciona para muita gente, mas então é caso a caso, porque cada um tem um sistema endocannabinoide, a gente tem que analisar, mas o que eu acho que é ruim é a alegação do tipo, a pessoa... Eu já vi casos de pessoa bipolar que funciona com THC, os mesmos casos de pessoa bipolar que não funciona com THC. Então, assim, não tem uma receita. O que acontece é uma criminalização do THC com a alegação de cara assim, que já começa a falar, não, se você usar THC, você fica esquizofrênico. Então, isso aí é uma alegação que é errada, a gente tem ciência para mostrar isso, e é por isso que a sua pergunta me deixa sempre lembrando disso, assim, que existem essas alegações, se você tem alguém com alguma coisa na família, já não testa, já não usa, e eu fiz um artigo sobre isso, sobre DNA e cannabis, porque eu fiz um teste de DNA no Canadá, quando eu morava lá, para poder saber minha tolerância de THC. E segundo o relato que saiu, é um longo relato aqui, mostrando os marcadores genéticos e tal, falam que eu não posso usar THC. E eu faço muito uso de THC. E falaram que eu poderia ficar esquizofrênica no laudo do DNA. Então, assim, a gente tem que testar com segurança, com profissionais que ajudam, que estão nessa caminhada juntos, mas não tem nada proibitivo. Mas agora vou juntar, então você falou dos neurodivergentes, 3 perguntas, vou fazer na sequência, você responde, por favor. Hugo Martins diz, há algum estudo ou comprovação sobre TDAH e ansiedade e tratamento com THC? Aí a Mila Thanos diz, eu tenho TDAH, tive muito problema com dosagem de medicamentos. A impressão que eu tenho é que a maioria dos psiquiatras entendem muito pouco desse manejo. Imagina de cannabis. E Arinalvo Santana diz, meu filho é autista e ele passa com uma médica na PAI e ela receitou o canabidiol e sempre compramos na farmácia. E aí ele dizendo, meu filho usa o canabidiol e é muito bom mesmo. Vou colocar aqui meio de trás para frente aqui, só para essa mãe que falou aqui do que o filho usa, né, o canabidiol, e que ele tem autismo. Eu recebi um caso assim, incrível, assim, porque poucas pessoas sabem disso, por isso que é tão importante a gente poder falar disso, de uma criança de 6 anos, que ela era não verbal, e a partir do uso, no 3º dia, ela acordou falando mamãe. Então, assim, eu fico até emocionada, porque imagina você ter um filho que era não verbal e que depois que usa uma planta que você pode plantar num vaso na sua casa e que é proibida, ela começa a falar.
Então, assim, são casos assim de melhora incríveis, assim. Por isso, e não é mágica, isso é o sistema endocannabinoide, mas assim, a gente precisa de regulamentar essa planta para poder dar esse benefício que seu filho está tendo, mas para o Brasil inteiro, né? Falando ali, volta aí, Mauro, que eu fui falar disso, perdi a outra. Vou resumir. Ah, não, foi do TDAH, né? Lembrei aqui do TDAH, TDAH. Em relação a essa questão dos médicos para TDAH, primeiro, gente, a cultura médica, a medicina, ela não encaixa na medicina endocannabinoide, eu falei disso aqui hoje. Outro ponto, principalmente o Conselho Federal de Psiquiatria, é o pior do Brasil, falo isso aqui sem problema nenhum, porque só o Conselho Federal de Medicina é pior que o Conselho Federal de Psiquiatria, então. Exatamente, e eles estão bem conectados porque o presidente ou o vice-presidente ele é da psiquiatria. Então, e eu já fui fazer protesto na frente do CFM em Brasília em 2022, inclusive fui recebida lá dentro para conversar com o vice-presidente do CFM, e justamente sobre isso, porque eles proibiram os médicos de prescrever. Então, assim, os médicos têm autonomia médica, simplesmente o CFM proibiu. Os médicos queriam proibir, aí foi um protesto nos CFMs regionais e toda a comunidade de pacientes, de trabalhadores da indústria da cannabis. A gente conseguiu reverter isso, mas a gente sabe, né, que hoje o CFM é majoritariamente junto com a classe médica bolsonarista, então a gente tem um problema de categoria que grave. Então, dito isso, tem questões políticas que envolvem esse desconhecimento, porque a gente já tem ciência o bastante. Então, assim, se eu sou antropóloga, etnomusicóloga e consigo estudar e ler e entender de ciência da cannabis, então quer dizer que os médicos estão conseguindo e está tudo no PubMed, né? Falta de querer ou outra coisa. Então, é importante a gente entender essa questão política, e o TDAH, do mesmo jeito que eu respondi, que é uma questão de neurodivergência, né? É importante entender que tem níveis dentro desse espectro. Tem pessoas que melhoram muito com cannabis e tem pessoas que não gostam, que não se dão bem. Então, é importante testar, entender. Às vezes já tomam outra medicação e aí tem toda a interação aí. Então, é importante, cada caso é um caso. A gente costuma falar que a medicina endocannabinoide ela é uma medicina individualizada. Então, não tem uma regra para todos. O que funciona para mim não funciona para o Mauro, o que funciona para uma criança. Eu já vi criança usando mais THC que a mãe, que usava menos. Então, vai entender, né? Perfeito. Bom, o Raul Assis diz que essa medicação pode ser muito útil para a saúde cardíaca ou urológica, próstata aumentada e PSA alto. Vou chegar finalmente, então, na questão lá do Globo Rural. Eu fiquei muito impactado, muito chocado com a dirigente da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Não, tudo bem que ela foi comprada pelo agronegócio, mas, governo Lula, Embrapa, em que ela toda animada, toda feliz, ela fala: o cânhamo ou a cannabis vai ser a nova soja do Brasil. Luna, é um projeto do agronegócio, é isso? Olha, Mauro, a gente tem esse lobby da cannabis voltado para o agro e, assim, tem algumas justificativas em relação a isso, né, que eu vejo. Primeiro, porque tem uma linha dentro do universo da cannabis que acredita assim, vamos falar só de CBD, porque aí depois que lá fizer o CBD, a gente fala de THC. Vamos liberar para o agro, porque aí depois a gente vai liberar para as pessoas. E todo mundo sabe que não funciona muito assim, né? Então, assim, o que vai acontecer, e a tendência vamos liberar para o agro, para a indústria farmacêutica e vamos continuar aprendendo as pessoas. O que normalmente a tendência maior é essa. Então, a Embrapa, né, é triste de ver uma empresa pública do nível da Embrapa. Eu fui lá no evento, eu conheço a Daniela que fala lá na reportagem, a gente já foi para um show do Nat Roots junto, porque todo mundo gosta de reggae, mas assim, é importante entender que existe esse lobby da indústria da cannabis para o agro, justamente com ideia, talvez, de que isso faça abrir, e aí, a partir disso, tal. Então, existem táticas e táticas, né? Não é a minha, não é o que eu acredito que funciona.
mesmo porque todo mundo entende como funciona o Brasil. Mas, assim, lá eles falaram explicitamente, e você vê aquelas imagens, né, de trator, de coisas assim, que não é uma agricultura familiar, que não deixa a gente nem pensar na possibilidade de uma outra saída, né? Então, o trabalho também que eu gosto de fazer e que eu faço é tentar mostrar saídas para isso que está posto. Então, quando a gente pensa em etnomusicologia ou cannabis, ou tudo que vocês falam aqui, né, Mauro, que você fala aqui de manhã, que o Jones fala aqui no canal, cai na mesma lógica neoliberal capitalista. Então, assim, a cannabis não vai ser diferente. Eu costumo dizer que a legalização da maconha não vai salvar a gente do capitalismo, porque existe uma esperança de uma parte das pessoas que militam dentro dessa área, que assim, o dia que legalizar vai haver a igualdade racial. Assim, basicamente uma inocência política e tudo, mas assim, existe essa esperança. Então, assim, não adianta pensar que a Anvisa, junto com o MAPA, junto com o Ministério da Saúde, vão legalizar o cânhamo para o agroplantar para a indústria farmacêutica e que isso vai ser a salvação que a gente está procurando. Então, o que vai ser a salvação é a revolução que a gente trabalha, né, Mauro? Perfeito. Bem interessante. E aí, duas questões para encerrar. Nossa, estamos conversando há bastante tempo já. A primeira porque você tem isso, né? A Embrapa apostando firme no cânhamo do agronegócio, né? Soja, milho e cânhamo, né? Essa vai ser aqui o Fazendão Brasil. Para exportação, né? Não vamos ter esse produto aqui no supermercado, não. Para exportação. E a agricultura familiar? E o MST? Então, eu, assim, para também se a gente já está encaminhando para o final, porque dá para ficar mais tempo aqui, eu acho que é importante a gente falar também do que a gente pode propor, né, para esse mercado, já que a gente ganhou tempo e já que tem muitas pessoas aqui com várias perguntas e tendo vários benefícios também com essa planta, tem algumas linhas que a gente pode trabalhar, que eu acho que no futuro, no presente, né, mas para o futuro, para esses próximos prazos aí que a Anvisa colocou, a gente pode trabalhar, que é o que o Mauro falou. Então, hoje a Inflore, ela doou mais de 100 bolsas para o MST, para a gente fazer um trabalho de formação dos educadores regionais, locais, então, espalhados em todo o Brasil. A gente tem pessoal assentado do Acre, Rondônia, qualquer interior de Minas e tudo. É um trabalho que eu estou super feliz, porque justamente é isso que a gente pode propor, é fazer uma educação para essas pessoas educarem localmente e começar a produzir, possivelmente pela forma, né, das associações de pacientes. Então, a gente tem aí uma oportunidade muito boa de começar a falar disso com uma outra perspectiva. E o MST, que é essa potência, né, de movimento social, a gente sabe que cooperativa é uma coisa que eles entendem muito, financiamento eles têm, essa visão também mundial ali para o movimento. Então, vai ser muito importante ter essa parceria, ter o MST, que hoje eles têm 2 associações já produzindo, não é do MST diretamente, são de pessoas do MST que fundaram associações. Então, na Paraíba e em Recife, a gente já tem a Saberes da Terra e também a Sebrapcan, que fazem o trabalho pioneiro dentro do MST, com cannabis. Então, isso também é uma coisa que a gente tem que incentivar mais, dar mais visibilidade e incentivar. Então, o trabalho de educação que eu estou fazendo é justamente esse, de promover essa ideia e difundir isso na nossa base, porque assim, quando a gente pensa aqui sobre política de drogas em geral, não só de cannabis, isso não tem nenhuma família no Brasil, de nenhuma classe social, que não tem alguma questão com drogas, assim, ou que pessoas que usam e que pessoas que têm problemas com algum tipo de substância. Então, à medida que a gente não atinge essas pessoas, falando sobre ciência, falando sobre os benefícios e sobre como evitar os problemas com essas substâncias,
E aí a gente tem, por outro lado, né, uma igreja evangélica, a gente tem um outro tipo, né, as comunidades terapêuticas que também vêm aí, né, dos psiquiatras e tal, fazendo um outro trabalho que a direita faz. E aí eu vejo a gente perdendo para o WO, que é a gente não ter um trabalho de base de educação, de redução de danos, proposto pela esquerda e pela esquerda radical, principalmente, que já foi um trabalho político que eu tentei fazer, de uma saída para isso. Então, a gente está perdendo para o WO, por isso que é tão importante ter a oportunidade de falar aqui. O MST está produzindo cânhamo, ou está entrando na produção do cânhamo, está produzindo cannabis, ou como é que está a situação do MST? Está pensando em entrar? Olha, tenho certeza que, né, abrindo essa possibilidade da produção do cânhamo, o MST vai começar, pelo menos, a fazer um laboratório disso, mas hoje o que a gente produz, eu já estou me sentindo do MST, hoje o que o MST tem é uma experiência regional ali, e que provavelmente, depois dessa experiência, como eu falei, em Pernambuco e na Paraíba, isso vai ser replicado, né, que é assim que funciona o MST. Legal, legal. Nossa, Luna, fantástico. Uma verdadeira aula da Inflória aqui para nós, especial para o Vamos Brasil. falar de Fala, você ia polêmica, falar alguma Mauro? coisa a mais. Fala. Não, eu queria falar dessa parte de... Vamos falar mal um pouco do governo de São Paulo e também do município? Que essa matéria é quente. Vambora. Sim, verdade, esqueci, verdade. Fala Não sei, mal. eu estou falando aqui, não sei se você está apressado para sair ou se eu sou a última, a gente pode almoçar aqui. Temos tempo. Então, assim, saiu ontem, né, uma matéria que vocês todos podem ler, saiu como chama, gente? Me lembra, Mauro? Acho que eu tenho ela aberta aqui em algum lugar. Agência pública. Na pública. Então, saiu na agência pública uma matéria, uma bomba, muito pouco difundida, mas é uma bomba que a Prefeitura de São Paulo tem um convênio, inclusive nessa matéria do Globo Rural fala, né, que o Paraguai, eles tem uma empresa paraguaia que fornece para a Prefeitura de São Paulo um contrato que eles fizeram, choquem, de 521 milhões de reais com essa empresa, onde cada frasco que em alguma associação brasileira e também na licitação tinha uma empresa que colocou o preço de R$ 227, numa associação você acha entre 150 a 500, cada frasco que hoje é fornecido no município de São Paulo custa entre R$ 850 a R$ 1.900. Então, nesse contrato de 521 milhões que o Nunes fez dentro da prefeitura. E aí saiu uma outra bomba, que está naquele site, aquela assim, né? Esqueço o nome de tudo. Mas saiu agora... Igualzinho. É só vir aqui que a gente começa a esquecer. Porque tem o do saúde, estava aberto aqui também. Deixa eu dar uma olhada aqui. Achei aqui, Outra Saúde, né? Que tem outras palavras. Outra Saúde, lá do Outras Palavras. Saúde. E o que aconteceu é que eles colocaram isso ontem, depois dessa informação sobre cannabis, e que o problema é bem maior, né? Então, o Nunes está sendo acusado de destinar... Primeiro, ele destina 60% do orçamento municipal para a saúde, ou seja, 13 bilhões na cidade de São Paulo. Isso é mais do que o estado do Rio Grande do Sul e do Paraná colocam para o estado inteiro. Então, imagina isso. E aí, toda a crise com as OS, né, que são essas... É a forma que eles conseguem fazer as licitações para as empresas privadas conseguirem ganhar dinheiro público e fornecer para o SUS, que é o maior comprador de qualquer remédio, né? Tanto de cannabis como de todos os outros. Então, está aí para ser investigado 13 bilhões que o Nunes investe no município de São Paulo. E aconteceu também com o Tarcísio no estado, porque, para quem não sabe, a gente tem leis municipais e estaduais de cannabis. E isso tem quase em todos os estados, quase todas as capitais do Brasil tem alguma lei dessa, tanto municipal como estadual. Em Recife, por exemplo, passou municipal e estadual, e por aí vai. E isso é uma outra polêmica, mas o que acontece também no estado de São Paulo é que o Tarcísio, ele assinou
essa lei, aprovando a lei de cannabis no estado de São Paulo, para duas ou três doenças muito raras que atingem menos de 1% da população de São Paulo. E para isso eles fizeram nessa licitação, uma empresa de Belo Horizonte ganhou a licitação e recebeu aí 105 milhões do governo do estado de São Paulo para a distribuição. O que acontece? A partir do momento que ela ganhou a licitação, e nessa licitação, só para comparar com o município, cada frasco era R$135, o Itaú eles fizeram uma rodada de investimento e o Itaú investiu 15 milhões. Depois que o Itaú investiu mais 15 milhões, o próprio Itaú fez uma outra rodada, quase um ano depois, e conseguiu arrecadar para essa mesma empresa 40 milhões. Então, a gente vê aí o uso, né, da licitação para o SUS e para a lei do SUS, assinada pelo Tarcísio, pelo Nunes e tal, dando dinheiro público para a iniciativa privada, para a Certa, para duas, né, no caso aqui que eu estou falando, duas empresas, uma paraguaia, uma de Minas, e aí falando aqui do investimento do Itaú. Então, o Itaú já está investindo em cannabis no Brasil e ganhando muito dinheiro, imagino. E com um detalhe também, só para poder fechar o ciclo aqui com aquela reportagem da Embrapa, o Instituto Ficus, que eu conheço as pessoas também e que fazem um trabalho, né, como eu disse, nessa linha aí, nessa linha de advocacy, não, né, que aí tem um pouco mais de dinheiro, mas esse trabalho de advocacy em Brasília, ele é financiado pela esposa do herdeiro do Banco Itaú. Olha Pronto. Só. Ou seja, o mesmo esquema que estrutura hoje a economia e o poder no Brasil, né? Agronegócio mais capital financeiro. É isso aí. Essa é a parceria que manda no país. Agronegócio mais capital financeiro. E isso responde também uma outra questão um outro ponto que me chama a atenção há muitos anos, que é a unanimidade dos vereadores, dos parlamentares, a grande maioria, né, de fazer o que por exemplo, os partidos, né, eu fiz uma pesquisa sobre isso, essas leis municipais e estaduais, elas são propostas, poucas pelo pessoal, pelo PT e tal, mas muitas pelo DEM, pelo Novo, pela União Brasil, PP, republicanos e tal. O que faz essa extrema-direita, extrema-direita, fazer propostas de cannabis para distribuição no SUS? Isso parece uma coisa bem dos esquerdistas, né? Mas aí a gente entende quando a ideia é essa, né? Cara, capitalismo, né? Como diz, money talks, dinheiro fala e fala muito, e fala sozinho muitas vezes, né? Então é esse mesmo esquema, né, Mauro, que a gente vive em outras áreas, é o mesmo esquema que a gente vive dentro da cannabis e a mesma coisa que o capitalismo sempre faz, vai ali colocar, agora a gente vai vender commodity, vai ser a nova soja e tal, e é assim que a gente está vendo. Então, assim, por isso que é tão importante a gente pensar nessas alternativas que eu falei, e aí existem outras também, a gente já conseguiu colocar cannabis dentro dos sindicatos, e isso é muito importante para poder a base dos trabalhadores terem conhecimento e benefício dessa planta. Né, tem essas leis aí também que de alguma forma ajudam. Também as cooperativas, já existe cooperativa de cannabis dentro do Brasil, então isso também tem que desenvolver mais. Então são algumas coisas que a gente pode contrabalancear aí essa tendência neoliberal, né? O que a gente está fazendo também, tentando fazer dentro do município de Recife, propor também o que eu venho falando há muito tempo, de estatais que produzam cannabis. Se o Tarcísio liberou 150 milhões para uma empresa privada ganhar esse dinheiro e poder fornecer para o SUS, por que ele não pegou 150 milhões e fez a Canalesp? ou como eu gosto de falar, né, assim, o governo federal podia também fazer a Brasconha. Então, por quê? Gostei, Brasconha é bom.
porque aí a Canabras, né? Eu gosto de Canabras. A Canabras seria maravilhosa, e eu falo disso há muitos anos, porque assim, na minha cabeça, como é que o prefeito do município de São Paulo destina 500 milhões para uma empresa paraguaia e não faz uma estatal de produção para o SUS? E aí sim, eu acho que a gente poderia, né? Aí, ó, o pessoal gostou da Canabras. A gente poderia ter. Então, a gente tem que militar, tem que falar de uma legalização da maconha não liberal, e é esse o nosso trabalho aqui. E, de novo, obrigada pelo espaço. Nossa, Luna, sensacional, sensacional. Todo mundo gostou muito, muito mesmo. Você vai voltar outras vezes. Obviamente, voltará outras vezes, amiga. Muito obrigado, professora, mestra. Inflore, @Luna Vargas, corre atrás vamos aprender juntos, juntas aqui com a nossa Luna. Valeu. Beijão, Luna. Tchau. Obrigado. Obrigada, Mauro. Tchau, tchau. Tchau. Perdão, te cortei. Tchau. Não, só dando tchau aqui para o chat, agradecendo aqui todo mundo que está mandando mensagem. Obrigada. E a gente conta com vocês. Assim, eu queria, já que o Mauro me botou aqui de novo, vou dar uma palavra final com o chat. Que é importante, vocês fizeram perguntas aqui, a gente conversou de pontos que a grande maioria da população, incluindo o legislativo inteiro, não conhece. Então, é muito importante vocês passarem para frente o conhecimento. Existe um sistema endocannabinoide, funciona assim, já existe acesso pelas associações, estão acontecendo essas polêmicas, e quanto mais vocês forem educando a família e qualquer grupo do WhatsApp que vocês fazem parte, em relação a tentar tirar o estigma dessa planta, é fundamental para o nosso trabalho e para que as pessoas tenham acesso a esses benefícios, né? No final, o que a gente trabalha é para isso, é para que os trabalhadores e as pessoas em geral possam ter benefício dessa planta que está marcada aí para não ser, né? Obrigada, Mauro, obrigado pelo convite. Obrigado a você mais uma vez. Beijo, tchau.